um react mais diferente pra vocês, um analog or de Minecraft. E já começou bem com um círculo no Minecraft. Um funk jogo quadrado tem um círculo. E rapaz, o bichinho é fino. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Nox, também conhecido como o melhor VTuber da era atual e também o rei dos VTubers. Hoje estaremos trazendo pra você um react de eu e o Hip, um Analog Horror, depois de tanto tempo. Faz um tempinho que não era vídeo longo, hein? React um monte de Minecraft que foi longe demais. Tem uma coisa escrita aqui, só que eu não consigo ler, mas eu acho que é tipo, algo está vindo. Não consigo ler, velho. Tá cortado, não sei por que tá cortado. Mas, bora lá. Like, compartilhe e comente. O bichão com a bocona aberta, olha só. Tá feia, hein? Eu prometo que no próximo vídeo eu gravo com a câmera. Nossa, é Verity, né? Eu já vi muito esse bicho no TikTok. Nossa senhora, aparece demais. É vídeo atrás de vídeo que não acaba mais. Tô ficando louco, tanto Verity. Eu conheci por causa da bolinha. Nossa, aquela bolinha, sério, aparece muito no TikTok pra mim. Ô louco, mó casarão. Oxi, Minecraft tem lâmpada? Tem televisão. É mod, né? Eu tô com a meta de bater 2 milhões de inscritos esse ano. Eu conto com a tua ajuda. Os E eu 5 casos inscritos. Então, inscreva-se. Se você não perder um vídeo, like, compartilhe e comente. Eu gosto da Analog, ó. Amo, sem dúvidas. E as thumbs desses vídeos aqui são bons, né? O mod banido no Minecraft por ser um instalador. Algo está batendo na sua porta. Algo está dentro da sua casa. Esse mod terror desse é banido. Esse AG mudou. O mod AG mudou. O horror no Minecraft faz sempre. Eu cursei a base matemática secreta no Minecraft. Nossa, mas. É. créditos de toda essa criação são do canal Deathmob. Tudo isso que vocês Eu quero um mod Busted estão pra da ver foi criado tudo. por ele e a melhor experiência sempre é no canal original. É Os óbvio. links estão na descrição e no comentário fixado. Não, isso aqui não é um canal só focado em Minecraft, isso aqui são 3 vídeos seguidos de Mine. O terceiro e último dessa streak tinha que ser esse tema aqui. E aí, gente? Porque Fazia um será? tempo já que vocês não flodavam em todo canto pedindo um tema. Foi gente pedindo aqui, pedindo no Insta, no canal de gameplay e até no Live Pix durante uma live. Ah, Em pô. todo canto tava esse nome. Live Pix na Verity, não sei. descrição, Tinha tá? amigo pessoal meu me mandando mensagem no Zap, falando pra eu fazer vídeo disso. Quando eu fui olhar Até no Zap. Imagina tu acordar pensando, poxa, vai ser um dia da hora, eu vou fazer altas coisas. Tu olha pro teu Zap e teu amigo falou, ei, mano, vai gravar vídeo do bichinho lá, amarelinho, bolinha. Bichinho amarelinho, bolinha? É, aquele nova Analog York tá estourando no TikTok, no sei lá o que, né? Desbloqueia a pessoa, né? Pra gente tá tomando rampa. Mandar mensagem logo de manhã pra gravar vídeo. Mas o que fazer? eu estranhamente caí num canal no YouTube chamado Deathmob. E foi aí que eu entendi que Verity é uma história. Pois é, né? Quem diria que pegar 20 que era um milhões de mod. views num ARG próprio iria virar moda? Pra nossa sorte, virou. E nesse vídeo eu quero contar pra vocês tudo que tem de história até o momento de Verity e a criatura obcecada por você. A bolinha. Secada por você. É um stalker, basicamente. Verity. Bom, nesse vídeo a gente vai acompanhar Deathmob. A nossa história começa com ele encarando uma caixa que parece ter algo dentro, tentando sair. Tomara que seja um gato. Ou não. Não é um gato. What the hell is this? Droga! Schrödinger tinha razão. Essa bolinha aí é Verity, e ele é falante. Hello, I'm Verity, your personal helper friend. Ask me Bugs anything. Bunny I do know Minecraft, everything. foda-se. Ok, isso daí é um Bouncy Buddy de bolso, só que no Nossa, ele pegou a mesma ideia que eu falei. Bugs Bunny, só que no Minecraft. Tem vários mods parecidos com isso, de um assistente, né? Bem comum. Minecraft, eu não sei o que mais me deixa pensativo, o fato disso aí parecer com o Look Patcher, ou o fato disso ser um círculo no Minecraft. Enfim, Ou isso cai numa caixa no meio do nada.
Verity se apresenta como um pequeno serzinho que sabe de tudo, absolutamente tudo. Então o nosso amigão Deathmob já resolve por isso a prova. Ele faz perguntas Tudo. básicas de matemática, geografia e até mesmo coisas sobre o próprio Minecraft, como por exemplo qual o raio de explosão de um Creeper, e o Verity acerta tudo. Só que Deathmob Brabo. continua descrente. Ele até fala que essas respostas são tão secas e diretas quanto uma pesquisa na Wikipedia, e ele até abandona o Verity, só que ele Coitado muda do de ideia logo em Verity. seguida. Ele tem uma ideia de pergunta que Verity não poderia pesquisar. Ele realmente acha que essa bolinha amarela tava pesquisando em tempo real. A pergunta que ele bolou foi: em que bioma estamos nesse momento? E Verity responde dizendo um bioma de planícies. Ele acertou. Não é como se ele simplesmente não pudesse olhar em volta, mas enfim, essa resposta foi o suficiente para Deathmob, que resolve daqui pra frente levar Verity com si. E isso Isso é curioso, porque ele tem noção do espaço ao seu redor. Então ele basicamente consegue ver os belíssimos olhozinhos pretos e seu sorrisinho Colgate. Um belo sorriso Colgate, realmente parece pet. Eu tinha um pet no celular, mano. Bizarro, né? Eu tinha muitos aplicativos desse mundo. Porque era criança, né? Eu não tinha muito físico. deixa a bolinha bem feliz. E daqui pra frente a nossa Eu gameplay percebi. realmente se inicia. Pausa pro contexto. Esse canal, Deathmob, em quase todos os seus vídeos, ou pelo menos nos que eu vi, ele cria mods de terror e então ele faz um vídeo atuando, como se ele estivesse jogando o mod que ele achou, entendem? Eu adoro esse tipo de vídeo. E no caso de Verity, que é esse mod que a gente tá vendo agora, o Deathmob cita que um amigo mandou pra ele no Discord esse mod pra ele testar. E ele não faz a menor ideia do que esse mod seja ou o que ele altera no mundo de fato. Uma coisa que eu notei que esse mod Perigoso, hein? faz foi tirar a barra de fome. Eu digo que o mod tirou a barra de fome porque essa aqui definitivamente não é uma versão mais antiga do Mine. Eu digo isso porque essa versão precisa se passar depois da 1.12. Foi a partir dessa atualização que o livro de receitas é adicionado do Minecraft, e a gente pode ver ele bem aqui. Essa gravação precisa ser de no mínimo 2017. Os frangos de fome só foram adicionados em 2011. O que eu quero dizer com tudo isso é que essa versão do Minecraft que ele tá jogando é uma versão atípica. Falta nela uma coisa que foi adicionada em 2011, mas tem nela uma coisa que foi adicionada em 2017. É uma versão atípica. Enfim, isso é só um detalhe que eu quis pontuar. Outra coisa. Agora, o que é atípica, eu vou levar como algo que não existe e já foi criado pro vídeo em si, tá? Essa é a minha conclusão plausível sobre essa palavra. Mas eu vou pesquisar só para ter certeza e não querer passar desinformação, tá? É bem como podemos ver, é algo que foge do padrão, que é irregular ou diferente do que é considerado comum esperado. É, não é exatamente o que eu esperava, né? Fazer o quê? Falta nela uma coisa que foi adicionada em 2011, mas tem nela uma coisa que foi adicionada em 2017. É uma versão atípica. Enfim, isso é só um detalhe. Realmente é algo que foge do padrão. Precisa levar em consideração que a versão após a atualização da fome, a barra de fome, isso aqui não tem isso. Então Que eu quis pontuar. Outra coisa, eu falei agorinha que a nossa gameplay realmente se inicia porque isso aqui se trata de uma mera gameplay de Minecraft. Esse vídeo funciona literalmente como um vídeo de gameplay com direito à edição e tudo mais. que legal. Okay. All right. Well, what's up, guys? I guess. Enquanto o nosso querido Deathmob guess. cata madeiras, ele vai imaginando sobre o que esse mod possa possivelmente ser. Se um amigo mandou pra ele, sabendo que ele é um youtuber de mods bizarros, isso aqui não pode ser só sobre o Verity, né? É um ponto. Como eu citei, esse vídeo segue o padrão de uma gameplay de Arrepiou. Minecraft. Depois de catar um pouco de madeira, Deathmob vai catar lã, vai catar carne, carvão, pedra, e ele faz tudo isso com Verity no seu inventário. Lembrem, esse vídeo aqui não é um Analog Horror nem nada. Ele se vende como uma mera gameplay de Minecraft. Então em certos momentos a gente vai ter até mesmo memes na edição do vídeo, porque isso aqui é só uma gameplay de Minecraft, né? Tá, meio confuso agora explicando, mas deu pra entender, tá. Mas realmente, a ideia é legal. Não se vende como Analog Horror, se vende como uma gameplay de alguém que tem um mod, e aí um amigo mandou um mod, tá, um posto assistente, porque deu pra ver que nosso amiguinho Verity não é só um assistente comum. Ele tem pernas, braços e tá com muita fome. Eu espero que a fome dele não seja de carne, palavras bate, né? Carne animal. Depois de passar um dia inteiro nas cavernas, não encontrando Nossa, absolutamente escuridão. nada de útil, o Deathmob resolve conversar com o Verity. E ele faz a seguinte pergunta: Verity, aonde ficam os diamantes mais próximos? E o Quando eu Verity responde, souber. na camada 58, 73 quarteirões a nordeste. Isso é uma coordenada. E pra saber se ele tá falando a verdade, é só indo lá ver. E quando o Deathmob chega lá, de fato, há diamantes no exato local dito por Verity. Vocês viram Isso é bem preocupante.
Porque eu pensava que o Verity via com os olhos dele, mas olhando agora, parece que o Verity tem noção de tudo ao seu redor, até mesmo o que se esconde debaixo da terra. Isso é perigoso, porque, querendo ou não, isso é explícita, basicamente não existe esconderijo. Se o Verity querer te mandar de base, não tem onde você correr, não tem onde você esconder. Ele já sabe. Sabe onde você vai correr, esconder. Tem fogo. Pesado, tá? Imagina, tipo, saber que você nunca vai conseguir fugir de algo porque ele sempre vai estar sabendo se você está. Rapaziada. Esses memes que apareceram na tela é do vídeo original. Eu percebi. Eu simplesmente amei. Depois que Deathmob notou esse poder geográfico de Verity, ele começa a fazer mais perguntas. É um Einstein no aonde tá a Minecraft. vila mais próxima? E seguindo as coordenadas de Verity, ele de fato encontra uma. E notando que Verity pode ser um bom companion, o nosso querido Deathmob fica seguro uma de casa. levar ele com si pra essa campanha que ele tá começando. Depois disso, o vídeo vai ter um timelapse ali, mostrando como a relação dos dois se fortifica. Eles realmente parecem virar amigos. Só que vocês sabem que isso aqui não vai ser só um mar de rosas por muito tempo, né? E as coisas começam a ficar estranhas agora. Numa noite aleatória dentro do jogo, o Deathmob resolve fazer uma pergunta que não diz respeito ao jogo, Manda e sim braba. a si mesmo, o player do mundo externo. Abre aspas, Verity, o que eu deveria fazer de janta hoje? E Verity responde, você comeu pizza ontem, tenta algo mais saudável, tipo uma salada. A problemática Como? Não, sério. Como ele sabe? Pô, eu não sei se realmente o nosso amigão aqui comeu pizza, mas eu comi pizza. E como que ele... Não, esse bichinho tá sabendo demais, hein? Mas sério, como que ele sabe dessa informação? Pô, nem mesmo se ele hackeasse o computador, ele talvez descobriria isso, porque muita gente usa o telefone pra fazer um pedido. O iFood, pelo WhatsApp. Ah, mas se o cara tiver o WhatsApp montado no computador, ele pode saber, mas eu acho que não, né? Mas saber dessa informação é bizarramente estranho. Mostra que Verity provavelmente tem mais conhecimento. Pera. Sabe onde você mora? E eu não. dessa afirmação do Verity é a seguinte, como ele sabe o que o player comeu na vida real ontem? I did have pizza yesterday. You can ask me anything. I know everything. Verity vem dizendo Ele realmente sabe tudo. Tem um pequeno adendo. Até. Aqui o Minecraft dele é muito mais escuro do que o Minecraft normal, tá? Mesmo com o brilho no baixo, isso aqui em volta tá muito escuro. E claramente foi feito pra dar dinâmica ao terror, né, gente? Pizza yesterday. You can ask me anything. I know everything. Verity vem dizendo que ele sabe de tudo há um tempo, mas tudo do mundo qualquer um sabe pelo Google. Tudo do jogo? Verity faz parte do Da jogo. vida Ele pode só real. ler a seed inteira pra saber aonde tem diamante, aonde tem uma vila. Só que agora, saber de algo da vida pessoal de alguém, isso não é normal. E isso Nunca assusta é. Deathmob. Eu acho que assustaria qualquer um, na verdade. No dia seguinte, Deathmob pergunta a Verity se existe alguma outra vila perto dele, fora as que ele já foi. Ele quer achar novas vilas pra fazer trocas com os villagers. E prestem bem atenção no que o Verity responde. Yes, south. But I would avoid the ones to the east. Why? The villagers are gone. Deathmob chega a questionar se eles despawnaram ou algo do tipo, e a única resposta do Verity é se foram. O Deathmob, ele vai até a tal Vila do Sul, e quando ele chega lá, realmente não tinha nenhum villager. O Verity nos deve algumas explicações. Quando o Deathmob Como assim eles se foram? Pelo quê? Não, eu acho que não pode ser considerado tão estranha, porque é normal acontecer às vezes o outro dos zumbis saírem de uma caverna matando os villagers e tal, mas só acontece quando uma seed, uma chunk é renderizada. Não sei não, hein, bicho. questiona o que foi que aconteceu, o Verity diz que algo passou por aqui. Algo? Nisso, o protagonista vai chutar que foi pillagers, só que o Verity garante que não foi isso que aconteceu. Então, o o que algo que passou foi? por aqui tava faminto. Deathmob não gosta dessa resposta. Algo. Ele não fala mais nada, ele guarda o Verity e foge pra casa. E ver o mundo dele nessa noite, somado com o fato do Verity saber de algo que a gente não, isso tudo acaba tornando a ida pra casa bem amedrontadora. Em casa, no dia seguinte, Cara, é saber que algo está aí, tá solto na escuridão. E o que gera medo é o desconhecido. E, sinceramente, o desconhecido dá um medo gigantesco. Vamos concordar. O desconhecido assusta. Assusta demais. Eu vi uma coisinha que só queria reforçar pra ver se é o que eu tava pensando. Deathmob não gosta dessa resposta. Ele não fala mais nada, ele guarda o Verity e Não, eu achei que ele tá meio estranho, mas não tá algo normal. que a gente não.
resolve construir uma torre de vigia no topo de uma montanha. Durante aquele dia, Verity vai começar a fazer perguntas mais íntimas do jogador. Tipo, perguntar se ele mora sozinho na vida real. O que é estranho, porque ele, em teoria, deveria saber de tudo. Não, Mas, tá curioso enfim, o player demais, só hein? confirma que sim, ele Bolinha. mora só. E pergunta por que o Verity quer saber isso. E ele só diz que é curiosidade mesmo. Aham, mais sei. coisas estranhas também Tu vão quer acontecer pedir, com não o tá pra Verity a me partir pedir. daqui. Se vocês notarem, ele sempre tá com um sorriso no rosto. É, Só que do percebi. nada, essa feição fica séria. E quando o player questiona isso, o Verity nega, dizendo que ele sempre tava sorrindo. Só que ele tá sorrindo com os dentes agora. E sorrir com os dentes, sem parar, é um comportamento típico de um sorriso falso. E ele ainda vai mudar essa feição de novo. À noite, o Deathmob pergunta pra Verity se ele sabe tocar músicas. E ele Nossa, ver uma bolinha dessa me encarando com esse sorriso penetrante, né? Ele fica olhando assim, sorrindo sem parar. Eu teria um medo sincero. Bom, já começa com um círculo no Minecraft. Já começa tudo errado aí. Agora você tá falando com um círculo, sorri. Aí sim o bagulho fica louco. Aí sim. Pô, irmão, se eu fosse você, eu teria saído desse mundo, desinstalado o Minecraft, mudado de casa e desaparecido pra um lugar, pra um país do norte. Aí, sei lá, um México. Ou qualquer país, não precisa ser do norte especificamente. Mas vamos pegar um país aleatório, por exemplo. Sei lá, vai com a família junto, mora lá e até as coisas se acalmarem. Porque esse bichinho tá puro não, tá? Tá puro. Olha a carinha dele. Pô, o bicho tá puro não, mudar essa mano. feição de novo. À noite, Olha o sorriso desse filho da... Olha o sorriso dessa coisa. Eles com certeza têm planos maiores. o Deathmob pergunta pra Verity se ele sabe tocar músicas. E ele diz que sim. Nisso ele toca Manda uma boa. música meio jazz pra ele ouvir. E Ô, essa louco. música de jazz é exata a mesma música que toca na animação de início com o Villager. Gente, eu não citei a animação de início. Na animação, nós vemos um Quê? Villager procurando por alguém na vila. Enquanto ele tá procurando, tá tocando uma música sobre alguém que também tá procurando uma pessoa. Ué. O Villager vai andando, procurando, não encontra. Uma coisa que dá pra notar é que ele é o único Villager dessa vila. E em certo momento da animação, algo o puxa pro canto. E isso acontece. A música que tava tocando na animação é a exata música que Verity toca, e Deathmob fica ouvindo. E enquanto ele se diverte com o som, ele nem nota que tem algo do lado de fora da casa dele, olhando pra ele, bufando muito, sedento, com fome. Fim de noite, Deathmob vai dormir. Quando ele acorda, É sério que o Hip não vai comentar que aquela ali pode ser a vila onde o Demon foi? Sério, ele não vai comentar que é parecidíssima. Eu sei que todas as vilas do Minecraft são iguais. Mas essa teoria daquela vila for a vila que não tinha ninguém, quando o nosso amigão que foi lá visitar, fica mais forte ainda, tá? Entendeu? E acordou no meio da noite, ó. ainda à noite, Verity Ah, não. Não exatamente noite. vai estar com um sorriso ainda mais desconfortável, meio malicioso. E logo que ele acorda, o player pergunta a Verity se tem algo que ele precisa saber pela manhã. Something is coming in 3 days. Algo tá vindo? What? Ok, Deathmob pergunta mais coisas sobre esse algo, e Verity apenas diz que é algo ruim. Quando o player pergunta se ele pode evitar essa coisa ruim que vai vir, Verity diz que ele poderia. Ele teve a chance de parar, só que agora não dá mais. Não tendo muito o que fazer, o mob vai comprar a briga. E os próximos 3 dias ele gasta se armando contra, fazendo armaduras, criando armadilhas em volta da própria casa, Ah, e que da hora. meios de segurança com portas de ferro. E a cada dia que passa, o Verity fica com um sorriso cada vez mais perturbador. Fora que ele tá bugado. Em certo momento, o player, pra testar Verity, pede pra que ele faça o som de uma porta, e Verity abre uma porta. Depois ele faz um som ensurdecedor, dizendo ser o som da noite. Ele tá todo bugado. A gente tá no dia 2. Como os 2 últimos meses de precaução, Deathmob faz um mini muro em volta de casa. E também baixa um mod de lanternas pro seu jogo. Pra legal. ajudar ele a enxergar melhor no escuro, obviamente. E durante aquela noite, na chuva, Deathmob resolve confrontar Verity pela forma suspeita que ele tem agido. Verity, Olha, é sério que ele não vai comentar sobre o Verity ter literalmente controle do mundo dele agora? O Verity literalmente abriu uma porta. Ele abriu uma porta. Uma bolinha sem braços abriu uma porta. O Hip não vai comentar sobre o fato dele saber aonde tá tudo, ele ter controle sobre as coisas do mundo. Sério, Hip não vai comentar sobre isso? Beleza. a coisa faminta que varreu a vila e que tá vindo atrás de mim é você? Você é a coisa faminta? Em resposta, Você é o Verity algo? só fica tocando aquela mesma música de jazz de novo. E nisso, Deathmob vai dormir de raiva. E no dia seguinte, Oxi. ele tranca Verity com terra naquele canto dele. Quem Já é que mais ele essa não quer contar pra ele o desgrama que ele aí? sabe, Deathmob vai deixar ele sozinho naquela casa, preso. O nosso querido protagonista decide ficar naquela torre de vigia dele. E o Verity até diz que isso não vai adiantar, e que ele sabe aonde fica a torre. Só que o Deathmob simplesmente não liga.
E as coisas que Verity fala aqui soam até mesmo um pouco como uma ameaça. It's already over, Mob! You are mine! Já na sua torre, ele sabe que é no dia seguinte que a tal coisa vai Mano. vir. Então lá, ele se instala como pode. Ele Uma tá tentando fogueirinha. se certificar de que ele vai ficar bem aquela noite. Aquela seria a noite que a coisa iria vir. Depois de deixar tudo pronto, Deathmob resolve ir dormir. Mas quando ele tenta, a seguinte mensagem aparece. Verity está por perto. Você não pode dormir. Verity por perto? Como? Ele nem se move. E mesmo que se movesse, ele tá preso na casa antiga do player. O mob resolve descer. Ele nas precisa terras ver também, se essa né? mensagem é real. Ele pega a lanterna e desce a torre. E quando ele O que ele vai fazer? Vai quebrar os blocos com a cabecinha dele? Ah, mó otário ele. Nem liga pra ele, não. Deixa a bolinha rolando lá embaixo nas terrinhas. Naquele buraquinho bem apertadinho dele. Lá vai. chega no chão, ele volta a ouvir a música do Verity tocando de longe. A música tava vindo claramente de uma direção específica. E quando ele liga a lanterna pra ver o que era, ele vê isso. Ah. Verity? Não parece você. Oh my god. Ou... Verity era realmente tal coisa faminta? No. Verity. Verity! Porra. Corre. Ele ainda tá faminto. O Deathmob Eu percebi que ele tá faminto, tá? o mais rápido possível, Eu percebi. barricando todo o caminho e a porta. Enquanto isso, aquela coisa fica fazendo muito barulho do lado de fora. Mas muito mesmo. E de repente, o barulho para. Um silêncio toma conta de tudo. E aparentemente, aquela coisa foi embora. Desculpa. É nesse jumpscare que o primeiro vídeo acaba e o segundo se inicia. O Verity começou a entrar a janela adentro, o que força Deathmob a abrir todo o caminho que ele barricou pra fugir. Ele se joga lá de cima, só que Verity vem logo atrás. E a essa altura, vendo como essa criatura age, eu sinceramente não vejo um mundo em que Deathmob se safa dessa. Ele corre até a sua casa antiga e arma sua armadilha com Trapdoor, ou alçapão. Pausa pra explicação da armadilha. A IA dos mobs do Minecraft sempre cai em armadilhas de alçapão, porque pro mob, a armadilha é um bloco inteiro. Tudo por conta desse pequeno espaço que a Trapdoor ocupa no bloco sem nada quando ela tá aberta. Então, por exemplo, se um Creeper, um zumbi ou o próprio Verity for aqui reto, em teoria ele iria cair direto na lava. Eu digo em teoria porque não é isso que acontece. Claro, o que garante que o Verity tem uma IA normal do Minecraft? E o que garante que o cara simplesmente fez a armadilha só na frente da porta, em vez de fazer ao redor inteiro? Se fosse eu, irmão, eu ia levantar um muro tão alto, mas tão alto não daria nem pra ver a casa. Eu ia colocar uns blocos de... Eu ficar lava em volta pra essa desgraça nem chegar perto. E baixando o modo de arma também, tá? Baixa o modo de arma aí, puxa um revólver, vamos lidar com esse bicho na pistola, tá? Porque... Ou vamos puxar uma escopeta. Não, mas melhor assim, vamos pegar aquele mod de Railgun, que teve um mod lá que você consegue obliterar o mundo com uma Railgun, uma arma Railgun, e lança nesse filho da puta. Porque daí ele fica mansinho, tá? Ele fica mansinho, vai abrir um piano. Tá? Oh shit! Verity, stop! No andar de cima, o player barrica a entrada e começa a falar com o Os Verity, arrombou a tentando porta. acalmar ele, dizendo que ele voltou pra ele, que ele poderia ter ido mais longe, mas mesmo assim ele não foi. E enquanto ele tá Poxa, falando tá ali? isso, tentando acalmar Verity, ele nota que a forma normal dele ainda tá ali, no mesmo lugar, aquela bolinha amarela. Mas De sem repente o barulho rosto. da criatura parou e Verity volta a ser o que ele era. You came back? For... me? Vendo que Verity se acalmou, o Deathmob entendeu que ele precisa se adaptar a Verity e não o contrário. Então, ele desbarrica a casa, ele deixa a casa habitável de novo e arruma tudo que aquela criatura destruiu. Ah, Ip, por que ele só não desinstala o mod do Verity? Porque não teria graça alguma. Eu sinto que eu perco 20 pontos de QI toda vez que eu respondo essas perguntas hipotéticas dos comentários, que sempre tem. Mas ele não fecha o mundo, ele não tira o mod, porque se ele fizer isso, não tem história. Entre no RP do Deathmob que eu te garanto que vai ficar muito mais legal de assistir esse vídeo. Pela Eu vou levar isso em consideração nos próximos reacts, mas realmente. Realmente, se só excluísse um mod e deletasse o Minecraft, acabaria toda a graça ali. É muito bom ver alguém se fudendo, né, gente? É muito legal. Amanhã, o player conversa com Verity. E diferente de todos os outros dias, o Verity tá muito conversador. Dando ideias do que Deathmob pode fazer naquele tá carente. dia. Inclusive, ele notou que o player tava quase sem ferro. Então ele mesmo minerou mais e colocou no forno já. A bolinha tá aplicada. Nessa parte do vídeo vai ficar parecendo muito que ambos estão se dando muito bem. Deathmob volta a carregar Verity pra tudo que é canto. Ele vai até os villagers fazer trocas. Ele realmente só passa a jogar Minecraft normal. Em certo momento, ele cita que ele quer ir pra um canto. E de forma seca, Verity só diz, não vá pra lá. E Deathmob só muda de direção sem questionar. O Verity ainda tem alguns segredos. Ele quer parecer o cara bom, mas ele não é. E Deathmob, por sua vez, entendeu como a banda toca. Então, ele não vai fazer mais perguntas.
É basicamente assim, é o seguinte, passarinho, você vai fazer o que eu mando, mas não, nem um pio. Você vai buscar a roupa e mais um pio. Beleza. Entendeu? Sem perguntas, obedeça a Vert e ele deixa em paz. O que eu reparei é que o Vert ficou muito bravo. Eu acho que possivelmente por o nosso amigão for na vila, onde o Vert falou, pai, não ir, ele não curtiu muito a ideia. Eles deram uma pequena punição, né? Afinal de contas, ele tá meio faminto. Aproveita e dá uma carnezinha dessa aí pra ele, porque ele deixa manso, né? Eu acho, né? Será de volta aí. Eu só quero deixar claro, rapaziada, que nesse vídeo aqui eu tô indo nos pontos mais importantes da lore. Só que no bruto, Eu percebi. ambos os vídeos do Deathmob são gameplays. Tem diversos momentos divertidos que eu não tô citando pra manter o foco na lore. Por isso eu eu super queria recomendo ver. vocês irem olhar o canal original. A melhor experiência sempre vai ser lá. E eu tô batendo nessa tecla nesse vídeo mais do que nos vídeos habituais, porque a construção de ambiente e narrativa que a gameplay num todo cria musiquinha. é simplesmente muito boa pra vocês verem só um resumo aqui. Sério, vão olhar o canal desse cara e se inscrevam. Os links estão aí na descrição e no comentário fixado. Daqui pra Nossa, ele tinha 666 inscritos. Bizarro. frente, a interação do player com Verity vai ficar cada vez melhor. Eles passam a fazer tudo juntos. Eles estão sempre conversando e fazendo piada um do outro. Fica realmente uma vibe bem descontraída, que por um Legal, segundo né? a gente até se esquece que isso aqui é um vídeo de horror. O Deathmob continua a campanha dele. Ele vai pro Nether e quase taca fogo na casa inteira por conta de uma lareira mal projetada. Vamos ver o que ele tinha no inventário primeiro. Gente, é isso que eu vou perguntar. Mas em uma versão que não tem barra de fome, por que ele precisa de comida? É porque possivelmente ele só tirou a textura, tá? Da barra de comida ali. Ele só tá comendo mesmo A campanha pra dele. não ficar. Nossa, eu vou ficar com fome no meio do bagulho, tá ligado? Ele vai pro Nether e quase taca fogo na casa Eu acho, inteira cara. por conta de uma lareira mal projetada. Mas, essa harmonia não ia durar muito. Vai chegar uma hora que Porra, Deathmob Verity. vai perguntar pra Verity aonde tem uma outra vila por perto. Ele queria ir pra lá pra pegar recursos pra encantar suas coisas. Nisso, Verity diz que ele mesmo pode encantar as coisas dele. que legal. Deathmob não precisa procurar por mais pessoas. Ele já tem Verity. Pra que mais pessoas? E essa frase, esse comportamento, explica tudo aquilo que a gente viu em partes. Verity é ciumento. Eu Por isso ele percebi. se acalmou quando o Deathmob voltou pra ele. O Verity literalmente só entrega os encantamentos que o player quer. Ele E até isso tira dropa. bastante da graça do Minecraft. Só ter tudo de mão beijada não tem graça num jogo onde o foco é extração de minérios. Chega uma hora que Verity literalmente pergunta pro player se ele pensa nele enquanto não tá no Minecraft. E isso é bastante esquisito. Ultrapassando muito o aceitável pra uma IA programada em Ele quer Java. pique. Só que essa pergunta só não é mais estranha do que a resposta do Deathmob. Manda boa. I guess you're kind of acho- hard to forget. Tá bom. Deathmob pergunta a mesma coisa, se Verity pensa nele quando ele não tá online. E ele diz que ele espera pela volta dele. Tá, isso aqui tá indo pra um lado que eu não tava esperando. Tô bem curioso pra ver as fanart que a tropa do Twitter vai fazer. No dia seguinte, Nem me diga. Nossa, vai ter cada coisa horrível. Mas descobrimos que a bolinha bonitinha assistente é um monstro assassino que é carente, ciumento, possessivo, anderetian. É bizarro, né? Quem que é uma maluca aí, uma namorada maluca, quando você tem o Verity. Olha que legal. O Verity aí, ó, ele faz. Vamos ver os contras e pró do Verity. O Verity, ele faz tudo, ele cozinha, ele lava a louça, ele limpa, ele encanta, ele minera. Contra. Você pode virar o jantar. Eu acho que é razoável. Eu ficaria com o Verity. Mesmo que aparece de base, eu ficaria com ele. Parece um bom acordo. Você faria esse acordo? Comente você faria esse acordo. Faria esse acordo. Eu falando que eu vou ficar com uma bolinha. Ai, que mundo eu cheguei, né? Nossa, eu ficaria com uma bolinha. Eu ficaria com uma bolinha. Morri no primeiro dia. seguinte, Deathmob reforça mais ainda a casa deles. E ele fofamente carrega o Verity pra mostrar tanto as paredes que ele fez quanto a armadilha. Fofamente. Verity. Ele não deixou Verity cair. Isso não acontece no Minecraft. Ele dropou Verity. E o Verity sabe disso. A feição dele agora é de decepção. E ele vai começar a surtar com isso que acabou de acontecer. O Verity é tsundere. Ele é uma tsundere.
Só que naquela hora mesmo, o Deathmob consegue convencer o Verity de que foi um acidente, e o Verity acredita. Eu, pelo menos, espero que ele tenha acreditado. Essa queda do Verity na lava foi realmente uma tentativa do Deathmob de terminar com ele, só que foi falha, e isso leva ele a ir desabafar com um amigo dele pelo Discord. Twixel é o nome desse amigo. E na call que os dois têm, a gente descobre que todo aquele momento de paz que ambos estavam tendo depois do surto do Verity era realmente só o Deathmob tentando manter as coisas em paz. Ele tava em pânico o tempo todo, fazendo de tudo pra não trigar o Verity, só que ele não consegue mais. Depois de ver que Verity é basicamente imortal, ele não consegue mais. Mas Ip, por que ele só não desinstala o mod? Perdi a graça. O Deathmob convence esse amigo a entrar no mundo dele pra ver isso e talvez ajudar ele com algo. E eu não acho que adicionar um segundo jogador no mapa do Verity, uma criatura ciumenta e possessiva, tenha sido a melhor das ideias. Óbvio que não é. O Versus mostrou várias vezes o diálogo das pessoas. E não, que você faz o que é alto. Não, em vez de compartilhar a tela do Discord, irmão, entra aqui no meu mundo, onde tem uma criatura claramente ciumenta, possessiva, que pode te levar de base. É muito mais favorável. Claro que pra lore, ele ficar olhando pela compartilhamento dela não ficaria tão legal. Mas é uma escolha a se relevar, tá? Eu acho que poderia até mostrar mais uma cena de terror onde um velho sai do jogo e vai atrás do amigo, imagine. Seria top. Olha a cara do velho, tipo. Inicialmente, a interação de Verity com Twixel é bem tranquila. O Twixel vai interagir por um bom tempo com Verity e não vai encontrar nada de errado com ele, nada de assustador ou perigoso. Nisso ele vai começar a achar que o problema tá no Deathmob. Ele cita que talvez ele esteja tempo demais só nesse mundo, que Verity pode até ser algo estranho, mas no fim do dia ele ainda é só um mod pra Minecraft. Um mod muito bem feito, mas só um mod. E essas afirmações do Twixel irritam um pouco o Deathmob. Ele vai citar que essa bolinha virou um monstro gigante que tentou acabar com ele. Ele fala isso com muita raiva. O Twixel então dá 2 passos pra trás do que ele disse e se compromete a ficar de olho em Verity, e não demora muito pra esse mano dar com a língua nos dentes. Em certo momento, o Twixel, que também tem canal no YouTube, cita algo sobre a agenda de gravações dele, e Verity, ouvindo a conversa, elogia uma das séries do canal dele, e isso dá literalmente um momento eureka na cabeça do Twixel. É nesse momento que ele entende que essa bolinha amarela realmente sabe demais, que isso aqui não é um simples mod bem feito, é mais do que isso. Ambos agora estão meio espiados com Verity, e o Verity já notou isso. Twixel e Deathmob vão começar a criar diversas teorias do que pode estar rolando. Eles ficam falando o porquê a lava não terminou com Verity. E enquanto eles estão no local privado conversando, Verity simplesmente entra a porta dentro, dizendo que o outro quarto é chato. Detalhe que essa é a primeira vez que a gente vê Verity se movendo em forma de bola. Ele sai rolando por aí. Por meio dos sussurros do Minecraft, que é tipo um chat privado integrado no game, Twixel pergunta se foi Deathmob que abriu a porta. E com o rosto, Deathmob fala que não. A solução é botar Verity num baú e tampar ele com uma pedra. Mas nem Confiar no baú e foda-se. Não. Essa pergunta foi muito idiota, tá? Porque o velho já mostrou a capacidade de abrir uma porta e está perguntando se foi ele que abriu. Eu sei que o amigão aqui não sabe disso, mas eu podia ter falado. Ele já mostrou outra capacidade de abrir portas. Mas não, ele só ficou quieto sobre esse assunto, né? Isso para essa bolinha travessa. Como eles não têm muito o que fazer, eles vão ter que ser, entre muitas aspas, honestos com Verity. O Deathmob coloca Verity dentro de casa, dizendo que ele e Twixel precisam falar sobre algo pessoal dos dois, e que não tem nada a ver com Verity. Ele pode ficar em paz em casa sem desconfiar de nada. E o Verity diz que vai ficar. Então Deathmob e Twixel saem noite afora pra conversar. O que rola é que Twixel, depois de notar que esse mod era bem mais complexo do que eles pensavam, ele foi atrás de procurar relatos na internet. Qualquer coisa que ajudassem eles a combater ou lidar com Verity. E ele achou. Ele encontrou uma postagem datada de 2 anos de um cara que tinha esse mod instalado e estava enfrentando os mesmos problemas. Só que quando o Twixel vai de fato contar o que fazer nessa situação toda, eles ouvem a música do Verity ficando mais alta. Ele tá vindo pra perto deles pra ouvir o que eles estão falando. Nisso, eles bolam um plano. Deathmob vai distrair Verity enquanto Twixel vai pesquisar na internet o que eles podem fazer pra parar Verity. Aí o vídeo volta pra aquele momento Jesus sabedoria, com Verity e Deathmob tendo tempo de qualidade um com o outro, enquanto Twixel pesquisa como literalmente matar a Verity. E tudo corre bem durante essa parte. Assim, uma hora ou outra o Verity solta uma frase estranha, mas isso a gente releva. Olha como ele é bonitinho. Só que enquanto todo esse momento tá acontecendo, dá pra ver claramente que Twixel e Deathmob estão tramando algo toda hora. Nesses momentos... Não é como ele se não soubesse, tá? Uma coisa que eu achei interessante é porque eles só não agem normalmente na frente dele quando pesquisam. Tipo... Eu não sei se o Verity tem a capacidade de ver a tela deles e entender o que está acontecendo. Pelo aparentemente não tem. Ele não deveria saber os planos tudo, tipo, precisamente. Mas não, só na frente dele. O que ia fazer? Hackear?
a gente vê alguém colocando placas. Ah, Só vou vai. deixar claro, a gente tá no POV do Twixel nessas horas. E ele tá guardando coisas em algum lugar com X. muitos livros. Ok, de volta ao POV do Deathmob, por meio daquele chat privado do Mine, o Twixel fala que só mais 5 minutos. E seja lá o que ele tá tramando, vai tá pronto. É óbvio que em algum momento o encantamento. Verity iria suspeitar e ia perguntar onde é que o Twixel tava. E o Deathmob dá uma desculpa qualquer, que não parece colar muito com o Verity. E ele avisa que a bolinha já notou isso pelo chat privado. Eventualmente, Twixel finalmente diz ter conseguido, seja lá o que ele tava fazendo. Só que ele cita que Deathmob não pode perder Verity de vista. E ali tá ele, sentadinho na cama. E tudo tava correndo Parece bem. meio Só que o Twixel foi meio... indiferente. Ele foi muito burro, porque ele chega na casa anunciando o que achou, e Verity ouve tudo. Pra Verity fica claro que, sim, eles estão tramando algo, e ele vai começar a agir de forma meio cínica daqui pra frente. Verity vai perguntar o que ele achou, e o Twixel diz que ele encontrou mais biomas legais. Ele falou isso querendo desviar do que ele de fato achou. E o Verity sabe disso, afinal, esse mundo que eles estão só tem um bioma, e Verity joga isso na cara dele agora. Twixel não sabe o que dizer e simplesmente sai Mogado. correndo da casa. E bom, durante aquela noite, Verity resolve fazer uma visita pra Twixel na casa dele. Durma bem, amigo. Tá bem. Mais tarde naquela noite, o Deathmob olha pra janela e não vê Twixel dentro da própria casa, e isso já deixa ele em alerta. Antes mesmo que Deathmob possa perguntar o que aconteceu, Verity só diz que ele saiu. Verity mente dizendo que Twixel saiu do jogo, só que o Deathmob questiona por que ele não se despediu, e o Verity só diz que ele tava com pressa. Mas o nosso protagonista sabe que isso é mentira, e Óbvio ele vai que lá né, conferir. Na frente da casa A do bolinha. Twixel, manchas, a gente sabe do que, e dentro da casa mais sujeira. Um pequeno rastro pra fora mostra que ele até tentou fugir, mas não deu certo. Quando o Deathmob volta pra casa, Verity diz que são só eles de novo. Não é melhor assim? E o Mob, sem dizer uma única palavra, só se deita ao lado de Verity. E no dia seguinte, ele tá decidido a sair pra procurar mais vilas, coisa que o Verity pediu pra ele não fazer. Ele diz pra ele que não vale a pena a viagem, porque não tem mais ninguém lá fora. Só que o Deathmob O vai quê? mesmo assim. Ele tá decidido. Chegando nas vilas do leste, Isso é um pouco realmente não tem ninguém estranho. lá. Nenhum aldeão sequer. Aqui, aquela bolinha fez uma coisa meio doentinha. O Verity se tratou de tirar todos os seres vivos do mapa pra que ficasse só ele e o Deathmob. Mesmo percebi que isso que é signifique doentio. tirar outro player também. Nosso protagonista continua indo em vilas mais distantes e nelas também não tem ninguém. Vocês têm noção que aquela bolinha se deu o trabalho de ceifar até mesmo os animais? Eu percebi. Ele não quer que Deathmob tenha nenhum tipo de interação mesmo. Só ele e Verity. Se o mob quiser algo, se ele quiser uma carne, uma magia, um amigo, ele só tem a Verity agora. Durante aquela Faz o seguinte, vai pro The End e vê se ele deitou o dragão na porrada também. Vê se ele deitou o dragão na porrada ou o Spawn no Wither. E vê se ele consegue deitar o Wither na porrada. Quem vence? Verity ou Wither no X1, ambos no auge, tá? Ambos no auge. Quem vence? Verity ou The Wither? Eu aposto no Verity, tá? Ele mogaria o Bucha. noite, enquanto ele voltava pra casa, o mob acaba achando uma grama falsa no chão. E quando ele Nossa. quebra, se trata de um esconderijo. E Ué. lá dentro, ele encontra justamente aquele Ah. local que a gente viu no POV do Twixel. Ele tava tramando algo aqui. Só que, o que é isso? A gente tem diversas Lava, placas é. aqui com livros falando coisas que dizem respeito ao Minecraft. Só que elas estão meio largadas de forma confusa. Lava X, Void X, Melee X, Commands X, Drawing X, Files X, e uma delas no fim do mapa com interrogações. Por algum motivo, Deathmob olha pra isso aqui e ele nem interage com o livro, ele só quebra esse altar. E debaixo dele ele encontra um baú com mais um livro embaixo. Vamos comentar. E vale a pena lembrar uma coisa, naquela hora que o Twixel voltou pra casa falando que ele tinha achado algo, dá pra ver claramente que ele tava com alguma coisa na mão, e essa coisa era um livro. Talvez esse livro que Deathmob vai ler agora seja o exato livro que Twixel carregava. E bom, Nossa, eu o nem que diz reparei. esse livro? Nesse livro, Twixel conta que Verity é muito antigo. Na verdade, ele é mais antigo do que o próprio Minecraft. Ele não quer o seu fim. Todas as pessoas que vieram antes de ti, ele manteve-as consigo o tempo que pôde. Quando tentaram ir-se embora ou resistiram, ele as impedia. O Twixel termina dizendo que é impossível parar essa coisa, simplesmente porque ele não tá nativamente nos códigos do jogo. Não tem como destruir ou apagar essa coisa. O que Deathmob precisa fazer é obrigar Verity a se destruir. Ele Tá, precisa porra. induzir Verity ao próprio erro, à própria falha. E depois disso, a gente tem algumas páginas em branco até a 31ª, onde nós temos uma página que só tem escrito as seguintes palavras: X-Ray,
Juliet, Sierra, India, Mike, November, Romeo, Mike, Tango, Romeo, Juliet. E, bom, se a gente pegar a inicial de cada uma dessas palavras, a gente vai ter uma coisa sem sentido. Mas calma, isso daí é uma código. cifra de César. Numa cifra de César, Sabia. cada palavra que aparece, a gente precisa voltar ou avançar um número específico de letras do alfabeto. A gente faz isso pra ter a frase correta. E no caso, essa cifra de César aqui, a gente tem que voltar 5 letras de cada alfabeto. E fazendo isso, Legal. a gente encontra a seguinte frase: Send him home. Mande-o para casa. Mandar ele pra casa? O Verity? Essa é a solução? Mas qual seria a casa eu tenho dele? uma pequena interpretação sobre isso aqui. Pensem comigo. O Twixel citou que Verity é mais antigo que o próprio Minecraft. E ele não tá nos códigos porque ele não é desse mundo. Mundo, eu digo Minecraft, não do mundo da vida real. E no fim, ele diz que a única forma de tirar ele de lá é fazendo ele se destruir. Somando tudo isso, a frase mande-o pra casa, tudo isso me faz crer que Verity é de algum outro lugar. Tipo assim, ele é um assistente virtual. A gente tem vários assistentes virtuais por aí. Quem não lembra do Bonesy Buddy, que era tão maligno quanto Verity? Ele só não tirava a tua vida, eu acho. Eu acredito Era o que quê? Verity seja de algum outro lugar. Ele não é do Minecraft, mas veio parar aqui. Ele é um assistente virtual que veio parar aqui. Eu cheguei a pesquisar por assistentes virtuais que são um emoji amarelo, mas eu não achei nenhum resultado satisfatório de fato. O que me deixa com uma grande pulga atrás da orelha. Tipo, como assim ele não é daqui? Como assim a gente tem que fazer ele se destruir? E como assim a gente tem que mandar ele pra casa? Uma outra coisa também que me deixou curioso é como que Verity, a bolinha, e aquela criatura podem ser a mesma coisa. Se naquela cena em que Verity toca a música, o Verity tá dentro da casa, mas a gente também vê que tem uma criatura do lado de fora olhando pro Death Mob. Aquela coisa tá na escuridão, olhando ele pela janela. O que era aquela coisa se não era o Verity? Essas são coisas que me deixaram bem curioso, mas eu tô satisfeito. Esses dois primeiros vídeos serviram muito bem pra nos mostrar esse universo e as regras dele. E agora eu tô bastante ansioso pra parte 3, que já foi confirmada pelo criador. E, gente, se vocês gostaram desse vídeo, vão no canal original ver a obra inteira, sem resumo. Eu cortei muita coisa aqui. A melhor experiência sempre vai ser lá. E se inscrevendo no canal do criador, tu garante que não vai perder a parte 3 assim que ela sair. Então, vou se falar, puderem, tá? vão lá, se inscrevam e comentam o que vieram daqui. Eu peguei essa ideia de vídeo de vocês. Vocês exploraram isso em todo canto. Eu assisti, achei muito legal. Então, se tu quiser me ajudar com os próximos vídeos, assim como vocês me ajudaram nesse, manda uma ideia de vídeo aí. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Como sempre, as minhas redes estão aí na descrição. E desde já, obrigado. A gente tá ganhando muito seguidor lá no Insta. E a meta de 2 milhões aqui no canal vai ser batida a qualquer momento. Eu sou eternamente grato a vocês. Então é isso, meus amigos. A gente se vê semana que vem. O meu nome é Ipe e tchau. Tchau, tchau. Eu já mandei minha ideia pro Rip uma vez. E muita gente gostou dela, tá? É de um jogo do Roblox de terror muito bom. Nostalgic Hangout. O Place. E tá, minha teoria. Mas como é que o Verity conseguiu ser um monstro e tá no mesmo lugar ao mesmo tempo? Isso foi mostrado justamente o momento onde o Verity estava literalmente sem rosto. Ele só tava a bolinha ali. E o monstro tava do outro lado. Então o que aconteceu é o seguinte. O Verity estava como um monstro. E a bolinha só tava tocando música, né? Só pra enganar, dá pra sensação de que ele tá ali. Mas de verdade o Verity tava em outro lugar. Olhando, esperando. Mas interessante, é um análogo legal. Eu curti pessoalmente ele. E agora, a ideia de onde o Verity eu acho que não existe na vida real. Ele foi criado para fazer a história fictícia. Então ele é algo fictício. Mas realmente saber de onde ele seria no mundo fictício, né? Seria legal. Uma companhia criou ele para ser um assistente, mas ele acabou, sei lá, acontecendo tal. E saiu pro Minecraft, ou se espalhou com um vírus, né? Seria bem legal. Porque não tem código no Minecraft. E não é do Minecraft. E mesmo algo inserido no Minecraft devia ter um código. Porque, afinal de contas, é um mod, né? Foi descrito como um mod. Só que um mod sem códigos, isso é estranho. Então, eu acho que ele infectou esse mod. Então, né? Eu achei bizarro. Mas eu acho que a frase dele, algo está vindo em 3 dias, foi a que mais ficou famosa no TikTok. Sério, não tô brincando. O tanto de vídeo que aparecia, algo somente is coming 3 days. Nossa, tanto vídeo atrás de vídeo disso aí, que ficou até bizarro, tá? Eu vi muitas vezes o Verity. Analog Horror, da hora, eu curti bastante e o Rip me respondeu na metade do vídeo. Porque não sou direto no Minecraft. Eu acabaria com a graça do vídeo. E não teria história pra contar. Engraçado. Então, vou ficar por aqui. Um abraço pra todo mundo. E claro, se tem um canal, deixa o like, compartilhe e comente. Se não, algo virá em 3 dias. Algo ruim. Algo. Deus não. Então, deixa o like, compartilhe e comente.